Olá pessoal, aqui Eduardo Catou Nu. Vou compartilhar mais uma dica, mais uma troca aí de conhecimento, mais uma troca de experiência com vocês. Bem cedinho, acordei inspirado para falar sobre um tema que eu acredito ser muito legal e que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E tamo junto, estamos aqui. O tema é oportunidades, identificação de oportunidades. É, Parece fácil, parece muito óbvio que quando eu vejo uma oportunidade, eu percebo essa oportunidade, eu a uso a meu favor, ou eu de uma forma ou de outra usufruo dessa oportunidade. Parece uma verdade, mas não é. Se você avaliar, grande parte de nós, pessoas, me incluindo nesse processo, obviamente, perdemos oportunidades, às vezes claras, às vezes oportunidades que estão muito óbvias na nossa frente, muito na nossa cara, né? E a gente não consegue ver. Uma das dicas para que você não perca oportunidades mais ou que daqui para frente, né, consiga enxergar as oportunidades é realmente estar muito atento às oportunidades, né? Estar sempre muito ligado, muito atento, muito antenado, a tudo aquilo que acontece à sua volta, na organização que você trabalha, na empresa que você faz negócios, com os fornecedores, com os stakeholders, aqueles que participam do processo, com os colegas de trabalho, com os amigos, com os familiares, ou seja, sempre estar atento aos detalhes, às oportunidades que aparecem, às vezes veladas, oportunidades às vezes que não são tão claras assim, que são subliminares quase, né, pessoal? E que a gente às vezes perde uma sacada, perde uma oportunidade bacana, porque não consegue enxergar, e depois vem aquela frase muito utilizada por empreendedores que dão certo, que quando eu dei certo, alguém veio e me disse, putz, eu já tinha pensado nisso, né? Eu já tinha pensado nisso, foi uma oportunidade que passou, e que você não utilizou ou não usufruiu, né? E alguém viu, usufruiu e está utilizando a seu favor. Qual a grande sacada do que eu faço para não perder as oportunidades? O que eu faço para enxergar as oportunidades? A primeira dica é estar realmente atento a tudo, a todos os processos, a tudo que acontece, ter visão sistêmica de todos os processos, de tudo que acontece ao teu entorno, ao teu redor, na empresa que você trabalha, na faculdade que você faz, no círculo de amigos e etc. Está sempre muito atento àquilo que se é falado, àquilo que se é discutido, dialogado, o que acontece. Isso é uma dica bastante importante, a atenção. Estar atento nos faz ver mais, né, mais do que aqueles que estão mais atentos a tudo que acontece. A partir do momento que eu consigo estar atento, obviamente, dentro do meu segmento, obviamente dentro daquilo que eu busco, obviamente dentro daquilo que eu estou procurando, eu começo a enxergar um pouco mais. Sem dúvida, estudar o processo, ser curioso nos faz enxergar mais oportunidades, né? Buscar nos aprofundar em assuntos, temas, conteúdos ou ideias nos faz ver mais do que aqueles que estão num nível mais raso de ideias, no nível mais raso de enxergar algo, de perceber algo, né? Então aprofundar também nos faz enxergar mais e usufruir dessas oportunidades com mais afinco. Uma outra dica que eu acho que é muito bacana quando eu falo de identificação de oportunidades é realmente estar atento se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo é interessante ou se não é interessante. Buscar entender e buscar ouvir pessoas que já fizeram, ou que já tentaram, ou que já perceberam e que pararam em um dado momento, ou que não perceberam ainda mesmo que a sua ideia seja inédita, que você troque com pessoas que tenham experiências na área. Então, identificar, eu estou falando de forma genérica de identificação de oportunidades, é óbvio, eu não estou colocando aqui uma ideia de identificação de oportunidades em certa área ou em certo modelo, nada disso. Mas eu estou falando de identificar oportunidades que a meu favor farão gerar valor, farão gerar abundância a mim ou quem sabe a outras pessoas também, provavelmente. Então a grande sacada é estar atento, a partir do momento que enxergar, dividir com quem também
sabe, claro, pessoas de confiança, pessoas com valores e ética, né, que permita essa divisão da ideia e que a partir daí eu consiga usufruir dessa oportunidade que eu enxergo, seja para o mercado de trabalho, seja para empreendedorismo, seja para a vida, né? No momento que eu enxergo uma oportunidade, necessariamente eu tenho que, no mínimo, pensar sobre ela, me aprofundar sobre ela e a partir daí desenvolver alguma coisa. A grande sacada de identificar oportunidades também, que eu gosto de lembrar, é que quando as oportunidades são mais veladas, quanto mais veladas elas são, mais subliminares elas são, mais difíceis parece que elas são de ser vistas, né? De serem vistas, mas depois que aparecem, parece algo óbvio. Olha como é interessante isso, né? Que ao mesmo tempo que o processo é um processo complexo, às vezes é demorado de acontecer, quando ele acontece parece que era óbvio, né? E não é. Identificar oportunidades depende e muito de determinação, de garra, de gana, de buscar, de estudar, de analisar, de entender, né? E a partir daí construir. Então, não é tão fácil quanto parece, não é tão óbvio quanto alguns dizem, né? Identificar oportunidades cabe muito ao eu, a minha percepção, minha capacidade intuitiva e minha capacidade não só intuitiva, mas a minha capacidade também de buscar conhecimento, buscar bagagem da área, né, qualquer que seja, ou de qualquer identificação de oportunidades que eu acho interessante na minha vida e usufruir disso a meu favor. Eu poderia dar um exemplo aqui de uma aluna que percebeu que era interessante para ela o Enem, porque ela poderia fazer uma federal e a partir daí que ela enxerga a oportunidade do Enem, ela estuda, ela se dedica, ela determina a sua ação, né, ao Enem e a partir daí ela passa no Enem e passa a fazer o vestibular, a faculdade federal da qual ela tinha expectativas, tinha identificado a oportunidade de fazer e hoje está fazendo isso. Então, legal é enxergar, usufruir, aprofundar e a partir daí, né, gerar valor, seja para você, seja para outras pessoas. Nossa, esse tema é um tema que daria para prolongar bastante. Eu não gosto de prolongar podcast, né? Eu gosto que sejam dicas rápidas. Mas assim, então fica a dica. Muita atenção, enxergou, aprofunda, entende, compreende, né, e usufrui. Usufrui a seu favor, a favor da sociedade, a favor dos outros, a favor do mundo, sei lá. Depende do nível de oportunidade que você está vendo, que está conseguindo aí entender. Então fica a dica, identificação de oportunidades é uma sacada muito legal, é uma sacada muito interessante, é uma dica muito bacana. Fica aí um grande abraço, Eduardo do Capitão Nu, e espero que vocês tenham compreendido essa dica bacana, essa jogada aí de identificar oportunidades que não podem passar despercebidas por mim, porque se passar, alguém vai usufruir e eu não vou. Abraço, até mais. 10 Nãos Guia Definitivo para quem quer ter sucesso em uma entrevista de emprego.